Paz e bem a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos continuar nossa reflexão sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Quero compartilhar com vocês algumas anotações sobre esta carta, ainda dentro do contexto histórico, teológico da comunidade dos romanos, e como Paulo foi trabalhando com eles algumas concepções importantes para toda a cristandade. Para nós, são elementos de extrema importância para a nossa compreensão teológica. Está na base, os seus conceitos estão na base de toda a compreensão da igreja. Vamos então conversar mais um pouquinho sobre a carta de São Paulo apóstolo aos Romanos. Então, lembrando aqui, olha, algumas anotações. Primeiramente, esta carta é dirigida a uma comunidade que não foi fundada por Paulo. Então, essa comunidade, ela é formada em Roma por pessoas judias, por judeus e judias, que compuseram, então, uma rica comunidade em Roma. Lembrando, então, na época, Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Várias etnias, várias pessoas, vários povos, vindos de todas as partes do Império, de todas as colônias do Império, incluindo uma grande comunidade judaica. Uma comunidade rica, uma grande comunidade judaica fazia parte, então, dos habitantes de Roma. A presença dos judeus em Roma é marcada desde 139 a.C. Então, olha, quase 150 anos antes de Cristo já havia presença de judeus em Roma. No tempo de Jesus, havia aproximadamente 50 mil judeus vivendo na região, com mais de 10 sinagogas. Então, em Roma, 50 mil habitantes e mais de 10 sinagogas. Os judeus, eles enfrentaram grande restrição dos romanos, tá? Que os romanos viam a religião judaica como uma religião bárbara, uma religião de superstição selvagem, superstição bárbara. Foi dentro da comunidade judaica em que a Igreja de Roma começou, quando esses judeus, eles começaram a abraçar a experiência de Jesus. Lembrando que alguns desses judeus, eles participaram de Pentecostes, quando lá no cenáculo o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e Maria, ali reunidos no cenáculo. Ali havia presença de gente vinda de Roma, tanto romanos quanto judeus que moravam em Roma estavam ali presentes, tá? E muitos desses se converteram também na pregação de Pedro, tá? Não sabemos exatamente quem foram os primeiros missionários, né? Mas temos certeza que entre eles está Priscila e Áquila, amigos de Paulo. Sabemos também que eles foram expulsos, os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, né? E que esse grupo de Roma já estava dividido porque vários deles seguiam um tal de Cristo, isto é, Cristo. E por causa do seguimento de Cristo, a comunidade judaica havia se dividido. E Priscila e Áquila foram forçados a deixar Roma, né? E se encontraram com Paulo em Corinto. Isso já conversamos no vídeo passado. Com a expulsão dos judeus da comunidade cristã, então a comunidade de Roma, ela continuou sendo desenvolvida através daqueles que vieram do mundo gentílico, isto é, do mundo greco-romano. Então, já havia na comunidade cristã em Roma a presença dos judeus convertidos e dos gentios convertidos. Como os judeus foram expulsos, lá ficaram os gentios. E com isso, então, os cristãos, eles, fora da sinagoga, eles precisaram se reunir nas casas. E assim, essa separação gerou várias comunidades nas casas, comunidades domésticas, tá? E com isso, então, a fé cristã foi se espalhando em cada canto da cidade de Roma e também em todo o Império Romano, vai se espalhando essa presença cristã. Paulo, então, escreve a carta aos Romanos. A maioria da comunidade cristã em Roma é formada por gentios,
gentios cristãos e poucos judeus cristãos. Mas aí relembrar, passou esse primeiro período de perseguição, vários judeus voltaram a Roma e aí então recomporam a comunidade com a presença de judeus cristãos e gentios cristãos. E aí começou então a ter um problema, porque aquela mensagem de Paulo aos Gálatas, de que a lei judaica era considerada como lixo, essa mensagem causou revolta da parte judaica da comunidade cristã. E com isso, já sabemos, né, Paulo precisava então acalentar o coração desses judeus cristãos, explicando o que ele realmente quis dizer lá na comunidade de Gálatas, conforme vimos no vídeo passado. Assim, então, pessoal, vários estudiosos acreditamos que antes da chegada de Paulo, a Igreja de Roma ainda não tinha uma estrutura definida, com o seu coordenador, com os seus membros, os seus presbíteros. Então não havia então essa compreensão ainda. Eram pequenas células de comunidade que estavam esparramadas dentro de toda Roma. Assim, então, essa igreja ela foi fortemente influenciada posteriormente com a presença de Pedro e de Paulo, que foram presos e estiveram em Roma. E aí sim, a partir desse momento, a igreja começa a ter uma estrutura mais clássica em Roma. Também é preciso lembrar que a carta de São Paulo aos Romanos ela foi desenvolvida de tal maneira que ela é desenvolvida como um grande tratado, um grande tratado. Por isso precisamos ver o objetivo da carta, o contexto, e é isso que nós queremos conversar nesse vídeo. A carta aos Romanos é um tipo de carta diferente das outras cartas de Paulo. Geralmente as cartas de Paulo são escritas para responder problemas específicos trazidos pelas comunidades. E também as cartas relatam aspectos pessoais da vida de Paulo na sua relação com determinada comunidade. Então a gente olha, por exemplo, 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Filipenses. Mas quando falamos na carta aos Romanos, parece ser uma explicação mais ampla do seu pensamento, do pensamento de Paulo, da espiritualidade de Paulo, da teologia de Paulo. Então, alguns estudiosos acham que essa carta ela funciona como que um compêndio da religião cristã. Eu sou concorde. Paulo ele sintetiza num compêndio os primeiros passos, as primeiras bases e os primeiros conceitos da teologia cristã. No entanto, essa carta não aborda os temas como escatologia, cristologia ou eucaristia, presente nas outras cartas de Paulo. Hoje, muitos estudiosos tentam interpretar a carta de maneira histórica. Então, onde podemos encontrar a chave para entender a carta? Esse é um problema. Como entender a carta de São Paulo aos Romanos, tão diferente das outras cartas de São Paulo? Então, primeiro, problemas na Igreja de Roma. Tá? Problemas na igreja de Roma. Para alguns, a carta busca resolver as divisões entre gentios cristãos e os judeus cristãos que voltaram para Roma. Paulo queria reconciliar esses grupos que estavam divididos. A divisão da igreja sempre foi uma preocupação do apóstolo São Paulo. Por isso, o apóstolo São Paulo é um ministro da reconciliação. E com isso, ele também pede para que cada um de nós sejamos ministros e ministras da reconciliação, embaixadores de Cristo. Segundo, Paulo e sua missão. Outros acreditam que a carta reflete a situação de Paulo, que já tinha evangelizado o Oriente e agora planeja evangelizar o Ocidente, indo até a Espanha. Falamos sobre isso no vídeo passado. A carta seria uma forma de apresentar sua mensagem para a Igreja de Roma, que seria uma parada importante para o impulsionar dessa missão ocidental. Terceiro, Paulo e Jerusalém.
Outra interpretação é que Paulo estava preocupado com possíveis conflitos com os líderes da igreja de Jerusalém. Ele queria explicar o evangelho que estava pregando entre os gentios. E Romanos seria uma forma de se preparar para essa defesa. Quarto, carta pastoral, não uma carta teológica. A maioria dos estudiosos hoje considera que a carta não é apenas um tratado teológico, mas uma carta pastoral, como as outras cartas de Paulo. Paulo se importa com as pessoas da comunidade de Roma, conhece os seus problemas e tenta ajudá-las a viver como cristãos, como seguidores e seguidoras de Jesus. Essas quatro hipóteses, na minha opinião, elas estão interlaçadas. E as quatro hipóteses estão realmente presentes na carta de São Paulo aos Romanos. Pois bem, onde e quando foi escrita a carta de São Paulo aos Romanos? Embora a carta não diga explicitamente onde foi escrita, é bem provável que ela fora escrita em Corinto. Paulo esteve em Corinto durante a segunda e a terceira viagem missionárias. E foi lá que ele fez a coleta para a igreja de Jerusalém. E esta coleta, ela é citada no capítulo 15 da carta de São Paulo aos Romanos. Durante essa estada em Corinto, ele também escreveu esta carta. Alguns indícios apontam para isso, como as menções sobre a diaconisa da igreja, Febe. Febe, esta mulher, diaconisa da igreja, era diaconisa na igreja de Cencreia. E também cita Gaio, que hospedava Paulo, e a igreja de Corinto. Olhando para a carta, como que nós dividimos a carta para estudá-la, tá bom? Então, um primeiro momento, o capítulo 1, versículos de 1 a 15, a saudação e a ação de graças desta carta. A saudação, ela mostra que é uma legítima carta, com remetente e com destinatário e com a saudação de paz típica de Paulo, onde deseja a graça de Deus e a paz de Deus sobre todos nós. Uma segunda parte, nós consideramos do capítulo 1, versículo 16, ao capítulo 8, 39. Num primeiro bloquinho, 1:18 a 3:20, Paulo vai falar sobre a ira de Deus a purificar a humanidade. Depois, de 3:21 a 4:25, vai falar sobre a salvação que vem pela fé na graça derramada por Jesus, amando do Pai. Do capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 8, 39, Paulo vai falar sobre o viver de modo novo em Cristo Jesus. Abraçar a Cristo Jesus nos impõe um jeito novo de viver. Viver à moda de Cristo Jesus. Aí temos a terceira parte do texto. A terceira parte do texto, do capítulo 9, versículo 1 ao capítulo 11, 36. Paulo vai falar sobre Deus e Israel, vai falar sobre o antigo e o novo, vai falar sobre a lei de Deus e a graça em Cristo Jesus. Tá? A quarta parte, capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 13. Paulo vai falar sobre a vida cristã. Como que na prática vamos viver aquela moda de Cristo? Como que na prática vamos colocar os nossos pés nas pegadas deixadas por Jesus? Por último, a conclusão, a quinta parte, a conclusão, capítulo 15, versículo 14 ao capítulo 16, 27. Paulo, então, vai concluir o seu pensamento e vai mandar uma série de saudações aos seus amigos e amigas, irmãos e irmãs. E é um capítulo à parte, muito bonito, o jeito que Paulo demonstra o seu carinho, saudando cada uma das pessoas em Cristo Jesus. Essa estrutura organiza uma carta em uma explicação teológica. Então, esse modelo que estou seguindo aqui indica uma divisão
teológica da carta de São Paulo aos Romanos, tá? E a cada colocação teológica, Paulo ele vai mostrando orientações práticas para se viver inspirado naquela teologia, tá bom? Então, pessoal, nosso papo de hoje é esse. No próximo texto, vamos estudar a primeira parte do texto da carta de São Paulo aos Romanos, tá bom? Então, vamos olhar a primeira parte do texto, que vai ser a introdução, tá? Será a introdução. Então, capítulo 1, versículo de 1 a 15. Vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Um grande abraço em Cristo Jesus, tá bom? E que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.